Muito boa noite, meus irmãos amados. É tão importante, de muita alegria, tão bom compartilhar com vocês essas informações tão generosas que advindo do mundo espiritual, através das mãos santificadas do nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, que logrou a humanidade dessa obra tão afortunada, tão cheia de informações, convidando nossos espíritos a repensar nossas jornadas para que ela seja o mais produtiva possível. Então, essa coleção A Vida do Mundo Espiritual, que é maravilhosa, e hoje estamos estudando a coleção, a quarta obra dessa coleção, chamada Obreiro da Vida Eterna. Vamos estudar hoje o capítulo 17, já nos direcionando para o fim da obra. Essa obra é muito interessante, esse capítulo também traz informações muito ricas. Esse capítulo 17, chamado Rogativa Singular, nós vamos abordar dois pontos muito interessantes. Primeiro, o universo das intercessões espirituais. Interceder significa ajudar, contribuir, buscar, contribuir, ajudar a alguém, né? E também as oratórias, que é uma forma de intercessão, né? É muito interessante a gente entender essas duas modalidades, porque nós conhecemos no dia a dia aqui na Terra, nós intercedemos por nossos irmãos, familiares, amigos, até quem não conhecemos, através das preces, das orações, né? Nem sempre as nossas rogativas são, digamos assim, desvinculadas de um interesse. A gente sabe disso, né? Às vezes a gente faz de uma forma até parcial, né? E com interesse, às vezes, nem sempre o mais, digamos assim, amorável possível. Mas as rogativas espirituais já têm uma outra conotação, né? Esse universo das rogativas pode se dar tanto dos encarnados para os desencarnados, até porque nós fazemos preces para os que se vão, né? Nossos pais, irmãos e amigos, é uma forma de rogativa que chega a Deus. E André Luiz nos traz que sempre ela tem desdobramentos, né? Pode ser feito do mundo espiritual para nós, isso também é muito comum, dos nossos amigos espirituais, nossos protetores, familiares, etc. E também pode ser feito do mundo espiritual para irmãos que estão no mundo espiritual. Nós vemos várias informações do que diz respeito a isso nesta obra maravilhosa de Chico. Hoje vamos estudar um fato muito interessante, as rogatórias ou as intercessões sendo capaz de uma moratória. Significa isso? Sendo capaz de adiar a morte de alguém. E nós vamos ver que isso não é um fato corriqueiro, não é um fato corriqueiro. Bom, então nós vamos estudar isso, e aqui tem muitas peculiaridades. Então, olha só, nesse capítulo 17, André Luiz vai narrando assim. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, ou seja, gradativamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Nós vimos nos capítulos 15 e 16 que a missão a qual André Luiz faz parte, dessa comissão, desse grupo de socorro, que é dirigido pelo irmão Jerônimo, que veio à Terra com o propósito de recepcionar 5 irmãos moribundos que estavam de retorno ao mundo espiritual, né? 2 desses já voltaram. O primeiro foi Dimas, o segundo Fábio. E aí a gente viu, interessante, a gente viu 2 casos, digamos assim, diametralmente opostos. Vimos um Dimas com problemas, era um trabalhador valoroso, mas que não introjetou os postulados do Evangelho de Jesus em sua vida, não é? E não passou essas informações de sorte que a própria família assimilasse isso. Portanto, a passagem dele foi difícil, muito apegado ainda à matéria, à vida. A família não se conformando com a desencarnação dele, criou sérios e graves transtornos a Dimas na hora da partida. Nós sabemos que a desencarnação é um momento que nos traz perturbações e tranquilidade para. Já Fábio, ao contrário. Fábio foi aquele trabalhador do campo do bem, que se assenhoreou, digamos assim, dos conhecimentos do Evangelho de Jesus, vivenciou e trabalhou a família. A família toda tinha essas preocupações e foi muito tranquilo. Ele, inclusive, fez um evangelho de despedida, onde fez esses pedidos muito interessantes, inclusive com a ajuda do paizinho dele, que estava desencarnado. Então, esses dois, por isso, eu diz aqui que Dimas se restaurar, eles todos estavam na casa lá Fabiana de Cristo, que era o ponto de apoio do grupo que André Luiz fazia parte, até que eles se tranquilizassem, até que eles se restaurassem e ele pudesse dar curso a seguir para os mundos que conquistaram com suas tarefas, né? Mas a gente vê as duas questões que foram interessantes. Como Dimas ainda estava bastante perturbado, porque recebia as reclamações da família, angústia, e reclamações, porque ele tinha ido,
E ligava-se a isso, recebia as angústias da família e também até as dores que deram motivos à desencarnação dele. Já Fábio, ao contrário, Fábio estava olhando, focado no futuro, tranquilo, por isso que a recuperação dele foi rapidinho, ele estava tranquilo. Diz, olha, os longos exercícios, falando de Fábio, os longos exercícios, os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior que ele vivenciou, Fábio, levaram a efeito na crosta, frutificaram, ou seja, ele está colhendo agora o que plantou, serenidade, compreensão. Ambos, tanto Dimas quanto o Fábio, repousavam na casa transitória, que é o ponto de apoio, como falei, a instituição dirigida pela irmã Zenóbia. Ao mesmo tempo, disse André Luiz, prosseguimos com os cuidados dos demais. Lembra que o papel deles era resgatar 5, 2 já foram resgatados, que está dando notícia deles aqui. Mas tinha cuidado dos demais. E, em especial, estavam próximos de Cavalcante, que está numa situação muito dramática, piorou muito e já estava próximo da desencarnação. Ele volta a analisar os 2 casos de Dimas lá, na casa lá, Fabiano Cristo. Dimas, com o exemplo de Fábio, e aí é muito importante a gente entender, estavam os 2 encarnados recentemente. Dimas encarnou primeiro, Fábio depois. Mas com a influência positiva de Fábio, tranquilo, em harmonia, pensando no futuro, profundamente harmonizado, ajudou a tranquilizar Dimas, que estava perturbado, só falava na família, tinha intenção de fugir de lá, etc., angustiado. Mas a calma, a tranquilidade, a influência positiva de Fábio tem ajudado muito o próprio Dimas a se acalmar, né? Criando ânimo novo, né? Ele reagia com essa influência positiva. E assim, já não via muitas exigências da família, estava mais desvencilhado disso, vendo o bem-estar de Fábio, que estava tranquilo, que a família estava ajudando com a sua paz, com suas preces, etc., né? Ele estava isso. E buscava gradativamente serenar o seu espírito, está dizendo isso, né? Já Fábio, o ex-tuberculoso, estava iluminado e feliz, profundamente tranquilo, notava os horizontes vindouros do porvir dele, né? Abria o seu ao espírito bondoso, podia levantar-se, ele estava absolutamente à vontade na casa lá para Benedito. Levantar-se à vontade, transitar para lá para cá, nos trabalhos da casa acontecia, ele vinha com toda a desenvoltura e ninguém se preocupava, porque estava tão bem equilibrado, não prejudicava em nada. Era fácil ver ele estudando os apontamentos sobre os planos do universo, ele estava muito tranquilo, muito em paz. Isso é a colheita de alguém que tem uma vida em paz e tranquilidade e prepara-se para o momento da desencarnação, já que todos nós sabemos que vamos partir, nós estamos aqui passando uma etapa da nossa vida, a encarnação, um mero pequeno lapso da nossa vida de espírito eterno. Como o Fábio tinha essas compreensões e passou esses valores para a família, ele está agora colhendo o que plantou de tranquilidade e de bem, esse bem-estar dele, contrário de Dimas. Muito bem. Aí a André diz, o Fábio não é ainda um gênio, não é um ser puro, não, mas era um servo distinto, alguém que pagou seus débitos. Nós vimos, quando o paizinho dele falou na hora da desencarnação, porque ele tem um corpo frágil, que ele tinha débitos passados. Ele fora um senhor de escravos junto com o pai, tinha algumas, mas pagou. Ele veio cumprir suas provações e voltou kits para o mundo espiritual tranquilo em paz, né? Para prosseguir seu caminho na busca dos cimos da espiritualidade. E até botei aqui a observação, esse é o objetivo da obra, como assim? Para nos trazer esse paralelo da vida de Fábio e da vida de Dimas, para que a gente, ao entender como cada um procedeu, possamos ter o máximo de proveito na nossa vida, estimulando-nos não só a estudar a doutrina espírita e vivenciá-la, mas também a preparar a nossa família, porque nesse momento da volta, do retorno, do desate dos nós, é muito importante ter a paz e ter também a assistência espiritual da família, que é uma intercessão espiritual. Na hora que a família está aqui mandando bênçãos, porque o familiar que se foi, pedindo a Deus que ilumine seu coração, isso é uma intercessão. Intercessão é isso, interceder por alguém. A família estava, ao contrário da família de estava perturbando-o, às vezes por ignorância, mas era um fato. Né? Então, a motivação no entender da obra é muito de contação de história para a gente conseguir entender qual é o procedimento adequado e conseguirmos vivenciar nossas vidas. Muito bem. A irmã Zenóbia, que dirige a casa lá, Fabiano Cristo, tinha prazer em ouvir Fábio. Ele estava tão tranquilo que a diretora da casa, Espírito Iluminado, ficava, na hora de lazer dela, ela ia conversar com o Fábio, ficava encantada, ela ficava com a tranquilidade dele, com a paz que ele estava. E dizia o próprio Jerônimo, com as impressões que tinha a respeito dele, era a melhor possível, ela ficava encantada com tudo. Tanta alegria provocou esse discípulo, Fábio, na própria casa, de disciplina emotiva, ou seja, a emoção dele estava contida, estava bem, estava tranquilo, não é?
que dava testemunho a todos que o próprio Jerônimo teve a iniciativa de trazer a esposa dele até lá, em desdobramento espiritual, para visitá-lo. Veja, isso é absolutamente impensável no caso de Dimas. Por que era impensável? Porque se, na verdade, a esposa desequilibrada fosse levada até ele em desequilíbrio, seria um caos. Seria um caos para ele. Desequilíbrio não pode ser coisa boa. Porque ninguém pode dar o que não tem. Se ele estava desequilibrado, vendo a esposa equilibrada, seria muito ruim nessa fase de transição dele. Ele estava agora devagarinho se melhorando pela própria companhia e pela assistência que estava recebendo lá, pela companhia de Fábio e pela assistência que estava recebendo lá, estava gratuito melhorando. Muito bem, então, o Fábio nem pediu isso, mas ele estava tão tranquilo que a Jerônimo disse, não, eu acho muito importante que ela venha, até porque a esposa está equilibrada, vê a diferença. A esposa Mercedes é equilibrada, e ele está equilibrado, será muito bom, até para ela testificar tudo aquilo que fora dito por Fábio naquele evangelho de despedida, que o amor é eterno, que eles iriam se encontrar, que a vida continua, então será muito importante. Veja, esses dois paralelos são interessantes, para a gente também refletir a respeito da nossa própria vida. Muito bem. Lembro-me, disse André Luiz, da comoção de Mercedes quando chegou, quando foi levado de desdobramento, pegando o braço entrando a casa lá, em desdobramento, no braço de nosso amigo Jerônimo. Disse, olha, ela estava deslumbrada, estática, com a emoção extraordinária, ver o esposo, não só ver o esposo, mas ver que ele estava muito bem, confirmando tudo aquilo que ele afirmara, tudo aquilo que a própria doutrina explicava. Não possuía consciência total do que estava acontecendo, mas estava num sublime de agradecimento. Ela estava muito agradecida e muito feliz com aquele momento todo. Conduzida ela até onde se encontrava Fábio, né? Onde se encontrava Fábio, quando ela viu Fábio, ajoelhou-se instintivamente. A emoção foi tão grandiosa, um gesto de humildade tão grande que ela se ajoelhou diante do esposo, especialmente ao ver que ele estava muito bem, que sensibilizou aquele ato de humildade dela a todos, estavam testemunhando aquele fato. Fábio, sorridente, com emoção imensa, ver a amada chegando tranquilo, exclamou, levanta-te, Mercedes, que era a esposa que estava ajoelhada diante dele, levanta-te, disse ele, comungamos agora na felicidade imortal. O que ele quer dizer isso? Lembra que nós falamos e estudamos na doutrina que a vida não cessa com a morte do corpo físico? Lembra que nós falamos que colheremos o que plantamos? Lembra que eu falei sempre estaremos contigo? Lembra que eu falei se a gente estivesse em paz cumprindo a doutrina, estaremos bem? Nós somos testemunhas agora. A esposa, porém, enebriada de venturas, de júbilo, né? Ficou em silêncio. Ela fechou-se em silêncio. E então, Fábio foi lá, ergueu-a, que ela estava ajoelhada, abraçou-a com infinito carinho, né? E disse, olha, não se amedronte com a viuvez, minha querida. Não, estaremos sempre juntos, disse ele. Lembra, disse ele, o nosso derradeiro entendimento? Veja como foi importante aquele evangelho final. Aquele evangelho lá que em seguida ele desencarnou. Está lembrado que a gente discutiu lá no nosso evangelho, que nós passamos para os seus filhos, as informações dos nossos filhos, para você próprio, que ficasse tranquila, que a tranquilidade de vocês nos ajudaria, eu estou aqui agora testando isso. A prece de vocês, a ajuda de vocês, a compreensão de vocês, a intercessão de vocês, está trazendo grandes benefícios, tanto quanto aqui calmo e tranquilo, como, na verdade, afirmara o Evangelho, disse ele, né? Aí, disse ele. E ela, lembro sim, no sinal afirmativo, nem lembro, né? Aí ele, dê notícia dos filhinhos, pediu Fábio a ela, dê notícia dos nossos filhotes, como é que estão e tal. E ela nada disse. E ele, meio impaciente, fale, Mercedes, mostre-me a sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele e disse, chorando de júbilo. A emoção era tanta que ela ainda estava embriagada com tanto emoção. Fábio, eu não estou aqui muda por nada, porque eu estou em orações, estou em agradecendo a Jesus por esse momento. Ela estava tão feliz e jubilosa por aquele momento que ela estava muda ali, não era por nada, porque ela estava agradecendo, estava em oração, quer dizer, ela que estava tão feliz em vê-lo novamente. Ela disse, olha, e as lágrimas eram, ela falando isso, e as lágrimas caindo, né? Abraçada com o marido, né? Aí disse, olha, nossos pequenininhos estão bem, nossos filhos estão muito bem, graças a Deus. Agora, lembramos demais de você, disse ela, incessantemente. Todas as noites reunimos em oração, diz ela no Evangelho lá, né? Implorando a Deus, nosso Pai, para que conceda a você a paz e a alegria. Lembra que eu falei de intercessão? Isso é intercessão. Essa intercessão da esposa e dos filhos por ele
chega até ele dar a paz e a tranquilidade, ao contrário da família de Dimas, que reclamar, por que o marido não está aqui, e o chororô, isso perturba quem está lá. Então, é muito importante esses dois paralelos para a gente entender isso, né? Como nós dizendo, outra pausa, disse, olha, quero avisá-lo, disse, olha que notícia importante para o esposo que vai numa família humilde, só. Quero avisá-lo, Fábio, que eu estou trabalhando. Olha que notícia mais alvissareira, a alguém que está do lado de lá preocupado com a família, que tem uma família bastante humilde. Foi uma notícia muito importante. Porque lembremos, nesta fase de perturbação, quando desencarna, a gente não tem muitas notícias do que está acontecendo lá, não. Então, essa notícia levou a ele, deu tranquilidade mais ainda. Ele disse, o senhor Frederico, nosso amigo, deu no serviço. Carlindo, que é o filhinho mais velho dela, cuide do irmão enquanto eu estou trabalhando e nada nos falta. Em síntese, ela está dizendo, fique tranquilo que está tudo em paz com os meninos, eu estou trabalhando, ninguém está passando necessidade. Veja que informação importante. Como a ida de Mercedes até Fábio fez bem para ele e para ela, vamos ver mais ainda, né? Disse ela. Temos apenas, aí parou. E ele interrompeu-se, receosa, talvez, de ofendê-lo. Mas disse continue, disse Fábio. Não se zangará, disse ela, se relatar que estamos com saudades imensas. Por que ela teve esse cuidado, essa cautela muito grande? Para que ele não entenda que essa saudade imensa traduz-se em perturbação. Não, era a saudade de quem ama, não era de desespero, distintamente da família de Fábio, da família de Dimas. Então, é interessante. Então, ela diz, olha, eu não queria zangá-lo, você não se preocupar e tal. Ela dizendo. Olha que coisa linda, e a vivência do Evangelho. Em nossas orações, nossas preces, há um lugar vazio que era o seu. Lá na mesa de nossas preces, das refeições, seu lugar está lá. Porém, creia que faça o possível para não feri-lo. O que significa não feri-lo? Para não reclamar, para não sentir angústia, para não chorar. A saudade existe, seu lugar está lá. A gente faz tudo, porque ela sabe que ela, estando equilibrada, ajuda imensamente a Fábio. Eu estou repetindo essas coisas para você entender a importância desse equilíbrio para o desencarnado e para a família também, obviamente. Olha o que ela diz agora, coisa interessante. Desse modo, a sua ausência em nossa casa está cheia de confiança, ou seja, ninguém está em desespero, não. Confiança fervorosa nesse amigo. Sim, aí eu achei interessante, olha, eu achei interessante isso. Ela disse, olha, coloquei mentalmente, olha que interessante, a presença de Jesus, do nosso mestre invisível, onde você esteve. Ela está dizendo, o lugar que era seu na mesa, nas orações, nas refeições, coloquei na minha mente Jesus lá, substituindo você. Olha que coisa mais interessante. Aí o que é que eu lembrei dessa história? Aí ela disse, olha, desse modo, a sua ausência em nossa casa está cheia de confiança e não desespero fervorosa. Neste amigo certo, Jesus, dizendo, que você me ensinou a encontrar. O que significa isso? Isso é um significado evangélico, gente. Lembra que Jesus falava, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei lá? Fábio sabia disso e ela também. Na hora que ela colocou mentalmente na cadeira vazia de Fábio, Jesus, ela quer dizer, olha, Jesus está em nossa casa, como ele afirmara na informação, quando 2 ou mais 3 anos estaria lá. Ele é nosso companheiro mentalmente, então, levou Jesus para casa. Essas informações nos dão a certeza de muito equilíbrio da família, em consonância com o Evangelho, e trouxe também a Fábio ainda muito mais tranquilidade, saber que eles estavam absolutamente informados do conteúdo, estão vivenciando, que é mais importante, o Evangelho, disse ela. Aí André Luiz disse, reparei que o esposo, não obstante a sua elevação, se esforçou para não chorar. A emoção foi tanta com essa afirmação que ele ficou muito feliz com essa observação. Ele disse, olha, não apague a luz da esperança. Ele, reforçando essa fé mais dela. Não me zango, disse Fábio, em saber os saudosos, porque eu também sinto muita falta de sua presença, sua ternura, a carícia dos nossos filhos, disse ele, mas ficaria contrariado, e aí é importante reforçar isso, se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre, ou seja, seria um desalento para ele, para Fábio, saber que essa família está triste, angustiada, reclamando, não. Então, essa notícia foi profundamente tranquilizadora para Fábio, mas Fábio faz questão de reforçar de novo, não. Fico feliz em saber que vocês não estão desalentados, que vocês estão com uma fé operante e essa fé de vocês é muito importante. Tenha coragem, não se desfaleça, disse ele.
logo que, olha que informação bacana, logo que for possível, logo que eu me restaurar, logo que eu me tranquilizar e ganhar o curso ao local onde ficarei definitivamente em equilíbrio, retornarei, como ele disse no Evangelho, retornarei em espírito no meu lugar, disse ele. Estarei com você no trabalho, assistirei dos exercícios das preces do Evangelho, estarei lá presente, respirarei tão sério do seu carinho, porque ninguém morre. A prova está aqui, eu estou aqui falando com você. Então, assim que eu estiver tranquilo, e no lugar definitivo que eu irei, eu estiver em condição de ajudar, e é importante que a gente entenda isso, que ninguém pode interceder por outrem, ajudar o próximo, tá dizendo, eu vou interceder por vocês. Ninguém pode ajudar se não estiver tranquilo, ninguém pode dar o que não tem. Se logo que eu esteja tranquilo, em paz, num lugar definitivo, aí sim eu, como eu prometi, que somos espíritos imortais, vou estar com você no trabalho, em casa, etc, etc. Disse ele, né? Para isso, por enquanto, preciso, olha a informação importante dele, reforçando, não, preciso escorar-me em sua fortaleza, em seu carinho, em sua força, né? De ânimo. Não dispense o seu amoroso auxílio. Eu preciso que vocês estejam em paz, porque a paz de vocês chega a mim. Como também as angústias chegam. Eu preciso estar equilibrado, quando não me ajudando, que eu estou nessa fase ainda de equilíbrio para poder me dirigir ao lugar de sempre, ao lugar onde ficarei em definitivo. Mas fique tranquilo que eu me sinto que tem bons amigos, que não me esquecem, que me visitam, né? E estarei lado a lado de novo com vocês, no porvir não remoto. O que quer dizer com isso, gente? Ele está dizendo assim, olha, tenha calma que a vida passa rápido. Hoje eu vim e vou preparar o nosso lugar para, quando você desencarnar, recebê-lo com tanto amor e carinho. Olha que coisa importante, né? O porvir remoto. Avisaram-me, olha aí que denota a diferença dele e nosso irmão Dimas. Ele está tão equilibrado, já chegaram a avisar, olha, você vai para a colônia X. Avisaram que a bondade divina me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir meu serviço de elevação. Já avisaram ele para onde ele vai ficar em definitivo, o lugar que ele conquistou com o seu serviço. Que Dimas ainda dizia que ele nem pensar, nem receber a esposa, e muito menos saber disso ainda, não tem condições de ter essa informação. Poderei, talvez, disse ele, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para guardá-lo. O que significa isso? Lembre-se, lá de nosso lar, quando Dona Laura falou... Dona Laura é a mãezinha de Lísias, estão lembrados? Que a família... O tempo todo as famílias vão e vêm, gente. Nós estamos nesse processo de renovação espiritual. Ora estamos encarnados, ora estamos encarnados. Lá no nosso lar, que primeiro desencarnar foi Ricardo, que veio ao nosso lar, depois do trabalho, de equilíbrio e tal, ele conquistou com bons olhos adquirir a casinha dele, preparar o ninho para receber a família. Depois Dona Laura foi, depois os irmãos foram, e lá em nosso lar, no final, que é o último dos filhos, ele está chegando lá. É isso. Então, e lá no nosso lar, também fala que quando todos estavam chegando, ele e Ricardo já estavam encarnando, e Dona Laura encarnando também. Esse é o processo de intercessão mútuo. Os que estão aqui estão intercedendo, estão lá, estão lá intercedendo por aqui. Isso é muito interessante para a gente entender isso. Isso ajuda a intercessão espiritual, certo? Ouço dizer, Mercedes, ele falando, fazendo um comentário do local onde vai viver a partir, em definitivo, quando for lá para o local. Ouço dizer que nesse local, nessa colônia de lugar lindo, que ele não diz onde é, o sol é mais lindo nessa paisagem de luz, de encantadora luz, e que à noite as árvores floridas assemelham-se às famosas lâmpadas, as árvores floridas, porque as flores maravilhosas retêm a luz do luar divino. Olha que coisa maravilhosa. E essas informações, gente, não só está aí, não. André Luiz fala disso em outras obras, que nesses lugares a luz do sol é muito mais amena, muito mais agradável. Tem informações disso, por exemplo, no livro Alcione, no livro Renúncia, esse maravilhoso livro de Chico, esse livro maravilhoso Renúncia, que fala a história de Alcione, que é um espírito profundamente elevado, e que o ex-companheiro dela, que chamava-se Pólux, estava para desencarnar em provações rudes, ela bem mais elevada. Ela habitava uma das regiões, um dos planetas de Sírio, da constelação de Sírio, um lugar lindo, tinha 2 sóis, um lugar maravilhoso. Ela narra isso. A beleza é extraordinária, o ameno, as flores, ela narra isso lá, né? Então, essa informação está em outras obras. No livro Renúncia, tem informações também espirituais da Colônia das Flores, que fica aqui no Brasil, que recepciona as pessoas
que desencarnam com câncer, também tem essas flores lindas que recepcionam à noite a luz do luar e clareiam o ambiente, né? E aí, eu lembrei aqui também de outras informações maravilhosas no mesmo sentido, né? Nessa revista espírita, de 1858, tem uma narrativa também de um espírito que vem narrar a sua experiência, que ele vive no planeta Júpiter, e vem falar também informações. Júpiter é um mundo muito mais elevado, ele narra as belezas do Sol de Júpiter, que, na verdade, o Sol de Júpiter é maravilhoso, que a temperatura é igual a qualquer hora, não tem calor, não tem noite, é uma beleza, é uma maravilha. Fala do mesmo jeito. E nesse livro maravilhoso, Carta de uma Morte, que é o único livro psicografado por Chico, da mãezinha dele, Dona Maria João de Deus, traz informações muito interessantes de viagem que ela fez, de instrução a planeta Saturno, a planeta Marte. Ela conta coisas lindíssimas dessas paisagens. Fala de Saturno, a luz azul do Sol de Saturno. Ela conta coisas maravilhosas. Então, essas informações que nosso amigo Fábio está dizendo à esposa, bate com vários outros relatos do mundo espiritual. Para a gente entender que esses mundos, como Jesus, que muitos são as casas, muitos são moradas na casa do Pai, tem planetas muito mais elevados. Então, essa informação é para a gente também sentir que nós podemos sim habitar esses planetas. É possível, desde que, na verdade, a gente esteja em condições, desde que a gente plante a boa semente, pratique o bem, e sim, esses mundos estão abertos para recepcionar cada um em conformidade com o estágio evolutivo de cada um de nós. Então, eu trouxe essa informação para entender isso. Mas, ó, nesse instante, determinada interrogação, André Luiz, muito curioso, veio o raciocínio dele. Mas, escuta, se Fábio tem tantos amigos no mundo espiritual, nesse núcleo de serviço, ou seja, ele tem tantos trabalhos, tem tantas amizades de outro tempo, por que merecer especial consideração, disse ele? Se ele parece um forasteiro aqui no mundo espiritual, sei que ele não se recorda de tudo, ele quer dizer isso, né? A respeito do Ministério da Nossa Esfera. Por que ele desencarnou agora e não já está com todas as informações postas? Ele. E então, essas indagações múltiplas, perguntou então a Jerônimo, e Jerônimo respondeu: meu amigo, você precisa entender o seguinte, que a morte não faz milagres. Não é assim que você desencarna e passa a lembrar de tudo. Não, é um processo gradativo. Essa lembrança ela vem gradualmente, né? Com qualquer outro que envolva essa atividade divina. Eu lembrei, inclusive, muito interessante, de informações lá, inclusive, do nosso lar, que essas recordações são gradativas. Dona Laura fala que ela e Ricardo são os pais de Lísias, falaram que só depois de muito tempo estavam lá, tiveram possibilidade de saber 2 encarnações passadas, porque as coisas acontecem num determinado tempo, com tempo devido. Então, essas lembranças não chegam tudo uma vez, não. A espiritualidade amiga que zela por nós só nos concede essas informações quando tem a capacidade de assimilar isso com tranquilidade. Então, André Luiz Caleime ficou olhando o visitante. A visitante enternecida, né? Ficou vendo aquele cenário lindo do esposo com a esposa conversando. O marido, recém-liberto, disse ele: acredita que não... Aí, então, Fábio disse para a esposa: é que tu vale a pena sofrer, minha amiga. Lembra que ele disse lá atrás que ela tivesse tranquilidade, que estava organizando, vai organizar um lar para recebê-lo no hospital? É isso que ele está dizendo aqui agora. Acredita que não vale a pena sofrer, ou seja, suportar as provações e as dificuldades seguintes, de modo a conseguir tão sagrado patrimônio, ou seja, eu agora estou conquistando essa morada celestial maravilhosa porque trabalhamos o bem, disse ele. É só, nossos filhos crescerão rapidinho, né? As lutas que você está passando serão breves, né? As situações carnais são transitórias, disse ele. Não desanime, portanto. Eu lembrei daquela frase de Chico: tudo passa, né? Tenha resignação e coragem para enfrentar e afrontar dificuldades. Aí ele disse: olha, a providência divina, Deus, jamais se empobrece. Os cofres sublimes estão sempre, nunca falta. Os cofres divinos não estão em dificuldade, não, sempre estão cheios de bênção, disse ele. Enriquecerá de bênção aqueles que efetivamente conquistem isso, né? Ninguém vai colher o bem dos cofres sublimes se não merecer. Aquele que Jesus falava que a traça não come, vai não correr. Essas bênçãos celestiais é o merecimento de cada um de nós, né? Disse ele. Mostrou à esposa força e expressão que eu estava bem, estava tranquilo, estava em paz, para ela ficar também, ter tranquilidade, que ele estava falando para ela era verdade, que ela encarasse com resignação, que sim, estarão tranquilos, né? E aí mobilizando as mais íntimas energias de alma humilde, postou-se ele, Fábio, como se fosse uma oração de mãos postas, agradecendo a Deus por aquele momento.
de júbilo que estava vivendo naquela hora. Ele também de agradecimento, como ela, quando chegou, né? E Jerônimo então falou assim: ô, meu amigo, o tempo acabou, a visita está maravilhosa, o tempo acabou, nossa irmã precisa voltar. E aí Zenóbia, a diretora da casa, Fabiana de Cristo, comovida com aquela cena maravilhosa de comunhão daqueles dois espíritos nobres, né? Ela mesma colheu uma flor maravilhosa, que parecia uma camélia dourada, e deu a Fábio, para presentear a esposa, para aquele momento ficar muito mais marcante. Veja que momento sublime, né? A esposa amorosa visita o companheiro amoroso que desencarnou recentemente e recebe uma flor. Veja que momento interessante, né? E ela recebeu, aconchegou aquilo, recebeu aquela flor maravilhosa e aconchegou no meu coração. De tão, foi um momento muito sublime. Ela ficou muito agradecida e a emoção de receber uma flor do marido que desencarnou, uma flor tão linda, presentada pela diretora da casa. Então, Geraldo disse: olha, André, acompanhe a coisa. Terminou a visita. Aí eu pergunto: por que André e não outros membros da equipe? Por que não Padre Porte e não Luciana acompanhou a volta de Mercedes a carne? Por que, na verdade, Jerônimo escolheu exatamente ele? Com razão muito simples. Porque se Jerônimo sabia que, na verdade, André Luiz estava preparando apontamentos para lograr a humanidade, essa obra maravilhosa, se ele estava fazendo isso, mais do que razoável que ele, André Luiz, acompanhasse ela à crosta para anunciar como foi a volta dela à casa. Isso é importante entender, né? Nossa amiga de Jerônimo perdeu muito esforço com a emoção. A emoção é um desgaste, né? É muito importante. Tal. Vamos cooperar com ela, disse ele, né? Despediu-se a viúva do esposo, né? E em breve, André Luiz e Jerônimo conduziu ela para o lar. Aí André Luiz, e ainda agora, ao relatar, o que significa relatar? No livro que eu estava preparando para vocês, ao falar da experiência, isso ele quer dizer, né? Me lembro demais da felicidade que Mercedes sentiu ao despertar. Quando amanheceu o dia, ela tem a perfeita impressão, Mercedes, de ainda trazer nas mãos a impressão de guardar a flor maravilhosa, a camélia entre os dedos. Foi tão viva a lembrança que ela ainda teve desse momento extraordinário que ela acordou com a sensação de estar com a flor entre os dedos que ela trouxe. Que maravilha, né? Tudo, pois, corria bem, ou seja, ele narrou a situação de Dimos como está, a situação de Fábio, a visita de Mercedes a Fábio, tudo corria bem. Agora vai narrar a história do trabalho, da missão. Qual é a missão dele? Não era acolher e ajudar a desencarnação de cinco? De cinco? Muito bem. 2 já tinham desencarnado. Tudo corria bem, os trabalhos, tudo bem. Quando o mentor foi chamado, isso veio com informação interessante. Quando o mentor, que dirige, que mentor? Quando Jerônimo, o coordenador daquela equipe de socorro aos moribundos, foi chamado urgente no Colo Solar, pelos superiores. Veja só. Por que foi chamado? Alguma coisa aconteceu. Alguma mudança na missão iria acontecer. Então, ele foi chamado por autoridade superior da colônia, que são trabalhadores do nosso lar, foi chamado lá. Alguma coisa iria acontecer. E André ficou muito curioso, né? Esperei paciente o regresso de Jerônimo, né? Obedecendo a determinação de Jerônimo, que deveriam permanecer, que deveria partir imediatamente. A chamada de Jerônimo lá no nosso lar era urgente, alguma coisa muito importante acontecer, mudança de plano. Ele tem que estar lá para continuar. E Jerônimo disse: olha, você deve aguardar aqui na casa, ajudando o que for possível na casa até eu voltar, né? Não demorou. Um dia depois, Jerônimo voltou. E ao regressar, cientificou-nos da novidade. Que novidade? Mudança de programa. A nossa irmã Albina, lembra de Albina? Aquela irmã evangélica que tem um trabalho extraordinário no campo da evangelização, de uma instituição maravilhosa, da Igreja Presbiteriana, lembra dela? Um espírito tão nobre que diz lá nos capítulos passados que dispõe de grandes amizades lá em nosso lar, porque ela tem grandes méritos no nosso lar, né? Receberam, a irmã Albina foi autorizada a permanecer na cruz, moratória. Ela não vai desencarnar. Não obstante estar com o corpo debilitado, prestes a desencarnar, vem uma determinação das autoridades do nosso lar para ela permanecer um pouco mais na Terra, né? Disse ela. É por mais tempo. Razão porque a desencarnação foi adiada sine die, significa sem data certa para voltar. Ora, se toda a equipe estava trabalhando, a equipe de Jerônimo, preparando ela para o desencarne, já que o corpo dela estava bastante frágil, é uma coisa inusitada. Volto a dizer, até que eu estava comentando com a dona Celeste antes de começar a nossa exposição. As moratórias são noticiadas na doutrina espírita, mas não é comum as moratórias num momento como esse, do corpo moribundo prestes a desencarnar.
Há notícias na doutrina espírita de moratória, por exemplo, a Chico, o grande Chico Xavier, que a missão dele era trazer à humanidade 200 livros fotografados. Terminada a missão, ele foi tão bem, foi tão importante, era tão importante o trabalho de Chico à humanidade, foi dado uma moratória. E ele trouxe 500 obras, e das psicografias dele, mais coisa está sendo lançada o tempo todo, porque o trabalho dele era importante para a humanidade. A gente entendeu o seguinte, a moratória se dá quando o benefício não é só para a pessoa, não é só o Chico vai se encarnar agora, não, porque ele gosta dele, não funciona assim. Só se justifica o mundo espiritual, só toma uma definição como essa, se a permanência daquela criatura que está para desencarnar foi importante para a comunidade, para a humanidade. Nunca há a parcialidade de Deus, nunca. Deus é Pai amoroso e bom, e as coisas só mudam de curso quando efetivamente entrar um benefício, não só para aquela criatura, não. Se for assim, não acontecerá moratória. Na hora de desencarnar, nós vamos desencarnar sim, a não ser que a nossa permanência tenha uma importância muito grande, haja um projeto importante que vai trazer benefício à humanidade. Há notícia também de moratória de Edivaldo. Você que acompanha o Edivaldo sabe que ele teve câncer nas cordas vocais, teve um problema cardíaco gravíssimo e chegou a ser desenganado pelo cardiologista, que disse que ele tinha poucos meses de vida. E ele rindo disse, olha, eu fui o sepultamento, o enterro desse médico que ia morrer. Eu vivi e ele não. Eu vivi tanto que fui o sepultamento dele. Veja, foi também dado uma moratória de Edivaldo, porque a permanência dele aqui no mundo, como grande divulgador da doutrina espírita, palestrando pelo mundo afora, e a importância da obra social dele, e a importância da psicografia dele, com livros maravilhosos, era importante para a humanidade, não é que a espiritualidade amiga preservar apenas, não vai agora não, porque eu sou amigo de Edivaldo, não funciona assim. Até narrei no capítulo 17, uma intercessão também, uma moratória de Raul Teixeira, eu vou falar para não cansá-lo, mas só para saber que as moratórias não acontecem por mera graça, por mera beneficência diretamente ao interessado. Aí ele disse, olha, aí ele foi explicar como. Certa rogativa, olha só, o que gerou a permanência de Deus na Albina. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Onde ele ficou? Não aguentou de curiosidade. Alguém pediu, e etc. Entrara em jogo imperiosa exigência da colônia nosso lar de examinar as considerações. E, efetivamente, o pedido tinha profunda justificativa, é tanto que foi adiado a situação dela. Quer dizer, isso. Ó. Em vista disso, renova-se a programação da missão. Como assim? O grupo que veio para recepcioná-la, para prepará-la para a desencarnação, e depois levá-la lá para a casa transitória, e levá-la ao lugar de destinação, como estava? Não, agora a missão é outra, mudou em relação a ela. Né? Ao invés de auxiliar para a libertação, ajudando, etc., etc., vamos restaurar a força dela para permanecer na Terra mais um tempo, porque é determinação das autoridades do nosso lar. Devemos procurar a residência dela de imediato, porque ela está morre e não morre, a situação está muito difícil, a situação dela. Para proporcionar o organismo dela, recursos magnéticos para continuar a obra, né? Ao nosso alcance. Aí, tantas informações importantes aí para frente. Quis perguntando, ele ficou com a cabeça cheia de interrogações, que queria perguntar quem inteirasse dessas particularidades. Ele ficou tão curioso, não só para ele, mas para passar para a gente pelo livro, né? Todavia, Jerônimo costuma dizer o só necessário, né? Das informações antecipadas. Se ele não detalhe ali, porque não podia, agora não era interessante. Muito bem. Aí André ficou se perguntando, mas por que modificar a decisão de tamanho relevo? A mulher estava para se encarnar. Como é que, de repente, nos 45 segundos do tempo, há uma mudança dessa? André ficou se perguntando. Seria justo adiamento? Por quê? Seria justo? Qual é o motivo? Disse ele, né? Seria o motivo. Qual é o motivo de determinada súplica, de uma prece, de uma intercessão? Renovar um roteiro desse, que já está prestes a resolver. Isso era André pensando, né? E aí, Jerônimo captou todas essas informações do pensamento dele, os espíritos mais elevados têm essa capacidade de captar, e percebeu e disse, olha, André, não se torture, sei que você é muito questionador, não se torture, você saberá no momento adequado. Guarde sua ansiedade, né? Disse ele, né? E está sendo chamada a programação de serviço agora para restaurar o corpo do que for possível de Dona Albina. Vamos embora, vamos assistir a Dona Albina, que está prestes a encarnar. Deixa aí Hipólito e Luciano tomando conta dos nossos dois pupilos que estão aqui já, Fábio e nosso amigo Dimas.
Volto a dizer, por que ficaram Hipólito e Luciana? Porque André Luiz teria que ir com ele, Jerônimo, para narrar todo o trabalho da história, para saber como é que estão as condições da Albina, para nos narrar as razões pelas quais foram da moratória. Essa é a história que ele está preparando no livro. Importante entender isso. André Luiz deixa isso nas entrelinhas para a gente entender, né? Muito bem. André Luiz, curioso, no caminho, na ida dele na volitação, não aguentou e perguntou a Jerônimo: pelo amor de Deus, me faça um sumário, me tente explicar isso, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo entender. Por que da nova deliberação? E aí Jerônimo disse: olha, essa medida não se deve causar tanta admiração. Não é a primeira vez que acontece, não. Não, já aconteceu outras vezes. Né? Não é a primeira vez que acontece. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Ninguém, além de Deus, determina quando a gente vai ou não, disse ele. Né? Todos nós quem? Tarefeiros, trabalhadores, em nome de Deus, disse ele, nós temos as nossas tarefas são conferidas, a nossa responsabilidade, experimentamos limitações. Significa isso. As questões mais do dia a dia, as questões menores, que não têm implicações tão graves, a gente toma definição. Ajudar alguém a melhorar um problema de saúde, uma coisa ou outra, sim. Mas essas questões maiores, nós somos supervisionados pelas autoridades. É tanto que a determinação vai do nosso lar para mudar a programação. Eu não teria capacidade de modificar a situação da Dona Isabel, de Dona Albina, não. Uma ação desse jair, dessa natureza, vem lá de cima, das instâncias maiores, né, disse ele. O que quer dizer com isso? Nas atribuições ou acréscimo dos deveres, segundo o desígnio dos superiores. Uma ação dessa magnitude não é tomada ao nosso nível, é tomada das autoridades mais elevadas. Né? Quero explicar isso. Aí disse: olha, o futuro pode ser calculado em linhas gerais. O que ele quer dizer com isso, gente? Que todos nós temos uma programação, todos nós temos um mapa reencarnatório. Temos, mas esse mapa pode não ser modificado. Eu terminei de contar agora o caso de Divaldo, o caso de Chico. Pode. E é muito comum que aconteça quando ele estava com capacidade laborativa, condições, tal, no meio da missão. Uma modificação. O que não é comum é o caso de Dona Albina, já no corpo já em decrépito, adiar. Está explicando isso, né? Mas é possível. Mas não podemos, não podemos prejulgar a decisão de Deus. Poxa, quem somos para estar aqui fazendo considerações da decisão de Deus, disse ele, né? A interferência divina? Porque Deus, o Pai misericordioso, efetua sua organização do universo com independência ilimitada e com sabedoria infalível. Deus é Pai amoroso e bom, e não é parcial. Se há uma definição das instâncias superiores, é porque ela certamente tem um justificativo plausível. Significa isso. Deus jamais é parcial. Beneficiar um e beneficiar outro. Não. Deus, como é Pai misericordioso, dá decisões equânimes. Entretanto, há situações, quando o benefício não é meramente pessoal, é isso que está querendo explicar, que é possível a modificação disso. Nós, trabalhadores do bem, trabalhadores do Cristo, de Deus, disse ele, cooperamos com relativa liberdade. Ou seja, para algumas questões menores, disse ele, que explica isso. Sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, ou seja, o aval dos superiores. Né? Em virtude de que nós somos imperfeitos, não podemos tomar decisões importantes em todas as situações, podemos errar, disse ele. Mas Deus sabe, enquanto nós sequer imaginamos saber. Ou seja, nós temos uma limitação, é o que ele está explicando. Nós, trabalhadores, temos muitas limitações. As decisões mais elevadas, mais equilibradas, mais de grande repercussão, não são tomadas por nós. Quer dizer isso. Né? E prosseguiu. Não existe novidade propriamente dito do que aconteceu com a Dona Albina, deixa eu explicar. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina, é uma informação importante na circunstância dela, não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O que quer dizer com isso dela? O organismo, o que quer dizer Jerônimo? O organismo dela, o organismo que a serve está gasto. Significa o quê? O que é, na verdade, o nosso corpo de carne, como diz Jesus? É a vestimenta do Espírito, é a morada do Espírito temporária, é a vestimenta. Então, se essa vestimenta está rota, está gasta, o que mais que ele pode fazer com a roupinha que está gasta? Fazer um remendo, não é assim? Para ela durar mais um tempo? É mais ou menos o que quer dizer. Ou seja, esse adiamento não é muito longo em relação à Dona Albina, porque ela está no final da vida, o organismo já está decrépito, já está numa situação muito difícil. Nossa situação com dela não pode ficar muito tempo. Diferente da situação de Chico e de Divaldo, que foi modificada lá no meio da vida deles. Foi decidida uma moratória mais longa. Dela não, ela estava morrendo, né? E a nova resolução disse para remediar uma situação difícil, atual. Mas quando essa situação for resolvida, cessa e ela vai desencarnar.
E nunca uma definição dessa natureza é benefício só dela própria, não. Tem que ser o benefício de muita gente. Olha, está dando a dica. Nunca uma moratória dessa é dada porque alguém é amigo de dona Albina. Não, não vai agora não, coitadinha, não é isso o problema. Tem que iniciar, só se justifica uma atitude dessa que a espiritualidade concede quando a permanência vai trazer benefício a outra, a coletividade. Quer dizer isso. A prece, diz ele, em qualquer ocasião a prece, melhora, corrige, eleva e santifica. Ou seja, a prece sempre há respostas. Ele quer explicar isso. Mas uma prece que tem o condão de mudar e dar uma oratória a alguém, ela tem que ser uma prece. Primeiro, só intercede numa situação dessa quem tem crédito, não é uma prece qualquer. Não. Tem que ser alguém que tenha crédito, que tenha grandeza d'alma, grandeza de espírito, que tenha autoridade para interceder junto às autoridades elevadas. E tem que ser baseado numa razão muito importante. Primeiro, que um espírito elevado jamais faz um pedido descabido. Ponto. Jamais. Um espírito elevado jamais vai fazer um pedido que não tenha cabimento. Então, dois são os requisitos. Primeiro, tem que ser um espírito elevado e a justificativa tem que ser, a razão tem que ser muito importante, beneficia muita gente, nunca pessoal. Está explicando isso, né? A prece santifical. Mas somente essa prece, quando estabelece a modificação do roteiro, como o caso aí de Dona Albina, que vai tá que ela morra, a moratória, é que paira acima das circunstâncias comuns. Não somos nós que decidimos, é uma distância de cima, no caso lá em nosso lar, explicando isso. E tem que ter como base o interesse coletivo e não individual. Então, isso é importante entender, né? Ainda assim, a medida, André Luiz, ficou pensando, parecia prevalecer, sim, Gerônimo, por reduzir o tempo. Quando a causa que motivou o pedido cessar, ela desencarnar. Aí, André Luiz, eu recordei de uma situação anterior, que ele não explica qual, mas eu me lembro, estudando o missionário, os missionários da luz, lá no capítulo 75, lá na página 75, capítulo 7, eu acho boa, inteligente a narrativa de André Luiz, que ele nos faz lembrar e pensar, né? Em que observamos que um certo irmão, recebendo alguns dias de acréscimo, a mesma oratória, da existência no corpo, para poder solucionar problemas particulares da família. Eu lembro, ele chamava-se de Antônio, e esse pedido foi feito pela mãezinha dele, que procurou, na época, o irmão, o coordenador naquela obra do Missionário da Luz, era Alexandre. Ela procurou Alexandre angustiada porque o filho teve um trombo imenso e podia desencarnar a qualquer hora. E eles tinham algumas questões para resolver, importante da família, se desencarnasse ali, ia ser uma confusão. E Jerônimo, lá ele não esclareceu, porque esclarecer aqui, uma decisão dessa natureza não tomada por ele. Certamente pediu autorização, uma instância maior que autorizou. Ainda ele está relembrando isso, né? Relembrando. Aí disse ele, acréscimo tal. Alguns dias de acréscimo tal. Aí só, alteração de vida. De qualquer modo, disse ele, porém, minha surpresa não era desarrazoada, a surpresa da postergação da desencarnação de Dona Albina. Porque constituímos olha só a explicação dele, constituímos uma equipe, uma comissão de trabalho. Que comissão? A comissão dirigida por Jerônimo, André Luiz, Padre Hipólito e Luciano, com a finalidade estabelecida para acompanhar a desencarnação de 5 pessoas. Veja, essa definição já estava tudo tomada. Não foi uma coisa de última hora. Né? Está explicando isso, né? Com atividades traçadas pelos planos superiores, sim, lá nas esferas elevadas do nosso lar. No caso do nosso amigo Antônio, que reportava, vira amigos de nossa esfera, ou seja, esse pedido não foi feito por alguém encarnado. De Antônio, não. Foi a mãezinha dele, espírito com a elevação espiritual. Por isso tem autoridade para pedir. Ela tinha crédito. Existia uma razão. Não era só para Antônio morrer, não. Porque a permanência de Antônio era importante para resolver alguns problemas na família dele. Que se ele desencarnasse, ia ser uma série de problemas. Então, a intercessão veio de lá, do mundo espiritual. Né? Está dizendo isso. Né? E ela fez o pedido junto ao nosso irmão Alexandre, né? Da nossa esfera, pedindo ajuda a outro, o caso Alexandre, para beneficiar um terceiro, que era Antônio. Esse caso era sui generis. Por quê? Porque o pedido foi feito daqui da terra. Alguém que era moribundo. Então, tinham particularidades que André Luiz... Não é por acaso que eu estou aqui admirado. Todavia, na questão exame, no caso de Dona Albina, trata-se de pedido da crosta, alguém encarnado daqui. Aí eu lembrei de um caso muito interessante lá no livro Entre a Terra e o Céu, que eu não vou contar todo o caso, só para relembrar,
E uma família, o pai era Amaro, a mãe, o pai, a esposa dele era Zumira, e a menina de 15 anos era Evelina. E a mãezinha dela tinha desencarnado, era Odila. E a casa estava um caos, um problema, brigas e confusões. E ela, a menina com uma elevação espiritual, tinha vindo em nosso lar e rogou a mãezinha que tinha desencarnado, Odila: mamãe, pediu a intercessão da mãe, ajuda-nos, mamãe, a vencer essa dificuldade aqui, está um problema, está essa confusão toda. Não sabia ela que a razão de toda aquela confusão dentro de casa era a mãe desencarnada, que estava obsidiando a nova esposa de Amaro, queria que ela morresse com ciúme. E aí houve uma coisa interessante, porque em nosso lar, está no primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 2, o ministro Clarence, aquele meio que socorreu, né, André Luiz, lá, né, nos umbrais, fazia uma palestra sobre a importância da prece. E chega um pedido, porque quando foi feito o pedido à Odila e ela estava perturbada, todo pedido tem uma consequência. Essa prece ela foi refratada, ou seja, ela recocheteou e chegou alguém que podia resolver. Lá em nosso lar. Significa o quê? Que essa prece não era apenas o benefício de uma, mas era de um grupo. Nós vamos ver que, inclusive, esse livro, essa prece desencadeou assistência a todo um grupo de pessoas que vinham desde a Guerra do Paraguai, sofrendo. Veja só a importância da prece. Então, é mais ou menos, é uma intercessão interessante. E essa intercessão chegou lá em cima. Por que chegou lá em cima? Primeiro, porque a mãe não podia resolver, que ela direcionou. E toda prece ela tem consequência. Segundo, ele ia beneficiar várias pessoas. Portanto, chegou lá em cima. Não era um caso de moratória, mas era um caso de intercessão muito interessante. Muito bem. Vamos lá, para continuar em frente aqui. Esse pedido de Dona Albina veio da crosta, da terra, como foi o caso de Evelina, atuando diretamente no nosso núcleo, ou seja, foi alguém que pediu e chegou direto esse pedido lá em nosso lar. Por que chegou em nosso lar? Porque alguém daqui, intermediário, podia resolver. Porque era benefício de alguém da coletividade. Conservando, pois, a minha curiosidade insatisfeita, né, curioso como sempre, né, procurou, acompanhei Jerônimo, disse ele, ao apartamento de Albina, que residia onde de Albina. Os prognósticos, eles iam agora com a nova missão, ao invés de acompanhar a desencarnação de Albina, e agora ajudá-la a ficar mais uns dias. Disse, olha, a situação de Albina era um estado muito grave, desanimador. O espírito dela, não bastante calmo, tinha grandes perturbações orgânicas. O seu corpo dela estava numa situação terrível, o coração e as artérias estavam muito graves, o fígado e o rim, o aparelho gastrointestinal estava um frangalho, dispneia completa. Chegava no instante, quando chegaram na casa dela, viu esse quadro dramático da situação de alguém, estava para desencarnar, né? Quando chegaram lá, tinha um grupo de jovens, 14 mocinhas, que eram discípulos de Dona Albina, evangélica, que estavam realizando um culto no evangelho lá. Evangelho, estavam todos rezando e cantando, em homenagem a ela, pedindo a Deus que ela melhorasse. Enquanto oravam, disse ele, e faziam os comentários do evangelho, etc., disse ele, de alma e tal, de fonte de fé viva e tal, começamos o trabalho. Aproveitando que estava em oração, começaram o trabalho de restauração dela. Não só de André Luiz e Jerônimo, mas o grupo de amigos espirituais que já estava atuando, que eram amigos de Albina, também já estavam lá, já tinham recebido a determinação e estavam ajudando para restaurar o organismo dela. Ligada a tal. O equilíbrio da prece, veja a importância, gente, essa informação é importante. O ambiente equilibrado pela prece, que prece? Das 14 discípulos com Dona Albina lá. Esse ambiente cria toda uma harmonia no ambiente da prece, né? Uma psicosfera, para que, na verdade, para que surja o resultado almejado. André Luiz disse que as casas que têm o hábito de fazer a oração, o evangelho no lar, é um momento importante, porque a harmonia da prece cria as condições para os irmãos necessitados, sofredores tão próximos, serem tratados, uma equipe espiritual. Nossa casa se transforma num laboratório. Se transforma no laboratório, se transforma no local de atendimento, né, da espiritualidade. É a mesma coisa que está dizendo, porque a prece harmoniza o ambiente. Né? Então, aproveitando o ambiente criado pela prece das 14 discípulos, começaram um trabalho de assistência à Dona Albina. Né? Aí só o corpo dela está numa situação muito difícil, tem um aneurisma grave na área cardíaca, né? Que talvez fosse, inclusive, a razão da desencarnação dela, de grave. Né? O tumor está no músculo cardíaco e ameaçava de ruptura. Mas Jerônimo, todas as suas qualidades de médico experiente, começou o trabalho, atuando com força e tal, com tranquilidade, disse ele. Aplicou passe de restauração, da condição de estímulo, nos nervos do tônus físico,
no pericárdio, vendo a resistência orgânica, magnetizou a região do tumor, melhorou bastante e tal, com a ajuda da equipe. Aí, quando terminou todo aquele trabalho, disse, olha, ela agora está em condições, teve uma grande melhora, com todo o trabalho que foi feito, nas regiões afetadas, e pode ficar alguns meses, ela pode ter uma sobrevida de alguns meses, todo o trabalho foi feito. Com efeito, fim da complexa operação magnética, você vê, dizendo ali, eu sei que o coração dela estava diferente, um desequilíbrio e tal, a válvula cardíaca melhorar, está funcionando regularmente, a aflição que ela estava inicialmente, por causa toda a parte orgânica já em frangalho, né? Melhorou bastante, e ela, Dona Albina, religiosa, fervorosa, atribuiu essa melhora à prece que estava sendo ouvida, o evangelho que estava sendo ouvido, e a prece das 14 discípulos. E disse ela, Dona Albina, sentiu-se reconfortada, mas calma e fitou comovida. A discípula, as 14 estavam lá, e disse, estou fazendo homenagem a ela e tal, e disse, olha, sinto muito bem melhor. Motivos fortes do apóstolo Tiago dizer que era importante recomendando a prece aos enfermos. Veja o resultado. Eu sou uma prova disso. Estou bem melhor agora depois das preces que vocês fizeram. Ou seja, ela alegou ao benefício, daquele grande benefício que ela recebeu, as preces. As alunas ficaram felizes, as 14 discípulos vindo, e ela, junto com as filhas de Dona Albina, que estavam lá, as duas, fizeram uma oração de agradecimento a Deus pela melhora dela, todos emocionados e tal. Contrariando a expectativa geral, que ela estava para desencarnar, ela aceitou até um caldinho reconfortante, que não estava comendo nada, a situação estava muito difícil, estava bem mais animada, né? Em face da alegria, perguntou, então, a André Luiz Curioso, como sempre, querendo saber a origem da moratória, perguntou, escuta, Alexandre, essa súplica da discípula das 14 foi a razão da moratória? Não, é a pergunta dele, né? Querendo descobrir, curiosamente, aí Gerson disse, não é bem assim. A intercessão das meninas, as orações, sempre são de benefício, sem dúvida nenhuma. Mas, em relação a elas, a Albina já cumpriu sua tarefa junto a elas. Ou seja, devotou-se a elas, ajudou, evangelizou-as, tudo que podia fazer, com a abnegação dela, Dona Albina. Aí, olha, as aprendizes, as 14, as sementes foram plantadas, agora compete elas desenvolver esses tesouros que Dona Albina colocou. Então, em relação a ela, dado não é a prece das meninas que justificaria a desencarnação, porque o pedido das meninas era só para que elas escapassem. E jamais uma moratória acontece de alguém só porque a gente ama. Então, em relação à prece da menina, não foi. A prece ajuda, sim, mas, sem dúvida nenhuma, a razão da moratória não vem da prece das meninas. E curioso, André Luiz, perguntei, então, estaria essa moratória o resultado da requisição das filhas, que as duas filhas de Dona Isabel e de Dona Albina estavam lá, também nas orações, dedicadas à mãe e tal. Aí André Geraldo disse, não, também não são. Não é de jeito nenhum o caso, né? Disse ele. Também não, por quê? A Dona Albina foi uma extraordinária mãe, no desempenho como mãe, ela fez tudo que podia pelas filhas, perdeu noites e noites em vigília, trabalhou laborioso dia na preocupação de redentora dela, de educá-las com muito amor, educou-as, encaminhou-as na estrada da santificação, preparou-as para da vida entregando-as a Deus, né? Quer dizer, o trabalho materno dela está perfeitamente concluído. Nada mais em relação à educação das filhas justificaria ela permanecer só porque as filhas queriam que ela vivesse. Não se dá moratória só por essa razão. Não. Em relação às filhas, estão preparadas, só as filhas agora só tem que seguir o exemplo da mãe, né? Os bons pensamentos ajudam e tal, que a atmosfera de amor das filhas é muito importante, mas não tem um condão disso. Olha, não seriam as filhas para mudar o roteiro, não. As súplicas das meninas, a partir da parte da esfera de serviço atendida, de comissionária, de modo algum poderia modificar isso. A mesma questão que ela está dizendo em relação à discípula, nem a prece da discípula, nem das filhas justificariam, porque nunca se dá uma moratória para benefício só da pessoa que está para desencarnar. Não é isso. Aí só, Dona Albina se sentindo reconfortada, melhorou, aí se virou para um assim chamado Lodes. Olha a chave da história. Lode, será que dá para trazer Joãozinho até aqui? Aí eu fiz, dá, mamãe, a senhora está bem agora, agora a senhora está bem, dá para trazer Joãozinho, sim. Ela então pegou o telefone, ligou para o esposo, pediu, olha, traga o Joãozinho até aqui, que mamãe quer vê-la e tal. Em breves momentos, aí André Luiz, Geraldo chamou a atenção de André Luiz. Olha, em breve momento você vai ter a resposta que você quer, a chave do problema. De onde partiu
de onde partiu a prece intercessória que decorreu da intercessão junto ao nosso lar, que foi decidida a moratória dela. Aí, enquanto Ló estava pedindo para o marido trazer o menininho, Joãozinho, eles continuavam socorrendo o organismo, aplicando passe, etc., etc. A organização de dona Albina, e sincera, a alegria da cidade, as 14 discípulos continuavam lá e tal. Mas daí a pouco a discípula foram embora. Ficou só a mãe, dona Albina, as 2 filhas, e o grupo de espiritual estava trabalhando. A equipe de André Luiz e a equipe de amigos espirituais, lá prestando socorro e tal. Só estava eles, a esposa, a dona Albina, as 2 filhas e a equipe espiritual, né? Auxiliando a tarefa de restauração. Inclusive, e é importante lembrar, no capítulo 11, a simpática irmã. Lembra que quando André Luiz, a equipe de André Luiz e a equipe de Jerônimo chegou para visitar os 5 moribundos que desencarnaram, ele foi uma visita a cada um, ver como é que estava a situação, o quadro? Quando chega a equipe de Jerônimo, que foi visitar a dona Albina, e tal, tinha uma irmã espiritual lá, com certa elevação, que recebeu muito bem eles, agradecendo a ajuda deles para ajudar na desencarnação de dona Albina, mas disse uma coisa muito interessante. Ela disse aquela: olha, talvez ela não vá agora, talvez haja uma probabilidade de prorrogação. Ou seja, essa informação nem Jerônimo tinha, nem ninguém tinha, mas ela já tinha, porque ela é um espírito elevado e estava acompanhando, sabia que alguém fez um pedido especial que ela tinha conhecido. Não disse, então, a situação. Está lá nas páginas 183 a 85. A 185, vale muito a pena olhar, que não leu ainda. Né? Quando nós dizendo, processo nós temos carinho civil de assistência da equipe, quando um cavalheiro, ou seja, o esposo de Lloyd, chega na presença de um menino miúdo, cerca de 8 anos presumíveis. Ele entrou com essa criança, que a mãe de dona Albina pediu para trazer Joãozinho, era Joãozinho que estava chegando. Ele entrou na porta e já sabia onde é que estava, tal, cumprimentou o menino com todo carinho, muito respeitoso, e voltou seus olhos para a enferma, para dona Albina, beijando-lhe a mão direita com muito amor, e dona Albina ficou feliz. Olha, meu filho, Deus lhe abençoe. Aí ele disse para ela: vovó, como vai, vovó? Zigunando. Aí Jerônimo disse: olha, esse menino, a súplica dessa criança, a intenção dessa criança, foi a razão pela qual foi mudado o destino, a moratória. A prece desse menino fez com que o mundo espiritual modificasse e dona Albina desencarnar agora. E André disse: o quê? Mas não é possível, com surpreendido. Aí foi Jerônimo explicar: olha, esse menino, na verdade, chama de vovó, mas não é neto consanguíneo, não é filho de uma filha dela, não. Esse menino, ele considera como mãe, como uma avó legítima, mas ele é órfão. Quando ele nasceu, colocaram ele na porta de dona Albina. E ela acolheu como filho com muito amor. Quando dona Albina está doente, internada já para morrer, ela deixou a criança Joãozinho aos cuidados de Lloyd, a filha. Por isso, Lloyd pediu para a casa dela, para o marido trazer. Essa é a história. Aí já não estou explicando. Ele tinha dito que a moratória tinha sido decidida por pedido de Joãozinho só. Não obstante a prova, que prova? De ter sido abandonado como criança, etc, etc. Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus. Olha, não é uma criança qualquer, não é um espírito qualquer, não. Ele é um grande trabalhador de Jesus e da causa do bem. Olha que informação. Significa o quê? Ele é alguém que tem crédito no espírito da envergadura dele. Um pedido dele tem ressonância, porque nunca um espírito dessa natureza pede alguma coisa desarrazoada. Jamais pediria a pena para a mãezinha não morrer, porque ele ama muito, não. Um espírito dessa grandeza não faz um pedido desse. Aí André ficou mais curioso ainda, só. Disse ele, estou dizendo, é um grande servo de Jesus reencarnado agora em missão do Evangelho. Ou seja, a missão dele é a serviço da coletividade. É um espírito que tem grande serviço prestado a Jesus e vem nessa missão dessa encarnação agora. Ele tem largos créditos, ele tem mérito, por isso ele pediu e foi ouvido. Tem grande mérito, né? Esse menino, Joãozinho, é ligado à família de Dona Albina há muitos séculos que trabalham juntos. São espíritos afins, disse ele, né? Há muitos séculos. Voltando agora a essa família, grupo familiar amado, nesse grupo de grandes afinidades, a caminho do serviço apostólico do povo. A missão dele é uma missão muito importante, que tem a ver com Dona Albina. Por isso, eu vou ver a chave por que ele pediu a permanência dele. São amigos de muito tempo, um trabalho de muito tempo. E ele, o trabalho é um trabalho apostólico do povo. Então, uma grande missão de serviço da coletividade. Olha que coisa interessante.
E eu fazer algumas perguntas, mas o Jerônimo disse, olha, preste atenção. Indicando que a enferma abraçava a criança, aconselhou, preste atenção, disse observe a cena, disse Jerônimo. O diálogo entre ela, Dona Albina, e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, disse ela em desabafo. Oh, vovó, disse o menininho, o rapazinho, uns olhos radiantes de fé. Tenho rezado tanto pela senhora para que fique boa, depressa. A senhora tem fé, não tem, vovó? Pois eu confio tanto em Jesus. Olha que coisa interessante. Era o diálogo dele. A senhora não tem fé? Eu confio tanto em Jesus que a senhora vai ficar boa. Ele pedindo a Jesus, tem pedido tanto a Jesus. Aí eu lembrei daquela frase extraordinária de Jesus, que a fé remove montanhas. Significa remover montanhas. Significa remover montanha física. Montanha é mover dificuldades, mover problemas, mover angústia, mover dificuldade, problemas que estavam obstaculando. Essa é a montanha que é possível. E ele era um portador de grande fé e tinha méritos. Olha que coisa interessante. Muito bem. Aí, olha a frase do menino. Olha, vovó, na última vez que eu estive na igreja, eu pedi a todos que me ajudassem a rogar ao céu pela sua saúde. Gente, isso é muito interessante. Porque está dito lá na obra de André Luiz, na obra de André Luiz, lá nos Mensageiros, que a prece feita coletivamente com o mesmo propósito, todos com o mesmo propósito, ela tem um poder imenso, imenso. Uma coisa é todo mundo orando, mas cada um pensando em uma coisa diferente, outra coisa com o mesmo propósito. Então, ele disse, olha, vovó, eu pedi tanto a Jesus pela senhora. Quando estive na igreja, pedi a todo mundo que orasse pela sua saúde. Ele mobilizou a todo mundo para esse propósito. Veja só que interessante. E se Deus me chamar, meu filho, se eu morrer, disse ele, com os olhos se lhe umedeceram, ele, mas assentou a voz, ele ficou com um choroso e disse, vovó, precisamos da senhora nesse mundo. Olha que coisa interessante. Gente, isso sensibiliza muito alguém numa situação como essa. Extraordinariamente, né? Albino abraçou e beijou e disse assim, com tanta meiguice, de João, tenho tido tanta saudade dos seus hinos na escola. Ele cantava na escola. Onde é essa escola? A escola onde ela trabalhava já era uma escola da igreja presbiteriana. Ela tinha trabalhado o evangelho, etc. Era uma grande evangelizadora. Então, eu tenho saudade daquele sítio que você cantava, meu filho. Aí, você tem louvado na escola? Tem cantado na escola? Tenho, vovó. Então, cante para mim, meu filho, disse ela. O menino sorriu, jubiloso, feliz, porque aquele tinha alegrado a Dona Albina a visita dele, né? Ele ficou muito feliz. Qual que a senhora quer que cante, vovó? Cante aquela Jesus sendo meu. Ah, o menino modificou as expressões fisionômicas, porque era uma oração de uma certa melancolia. Ele até, para interpretar, modificou a sua expressão, né? Fiquei os olhos aos céus e começou a cantar o hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Até a poesia é linda e maravilhosa. Expressava-se em voz tão dorida o hino que parecia amarguroso lamento e belo, né? Mas ele não conseguiu continuar porque a emoção foi muito grande. Ele esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. A emoção veio as lágrimas e a garganta engasgou e não conseguiu mais as lágrimas espontâneas e tal. Tentou fixar o olhar em Lloyd, a filha de Dona Alberta, que estava de lado, para ganhar coragem, mas não conseguiu. E esse momento, todos que estavam lá, todos quem? Dona Albina, as duas filhas, Joãozinho, o marido de Lloyd, e todos os amigos espirituais estavam presentes, todo mundo estava uma comoção imensa, aquele diálogo, aquele colóquio tão emocional, estavam todos emocionadíssimos, né? E ele, quando não conseguiu mais cantar, se abraçou com a vozinha, com muito amor, e disse, não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu. Veja só, gente, já imaginou de uma criança com tanta pureza e com tanta fé, uma cena dessa em que está numa situação doente? Isso é um tônico de rejuvenescimento, né, gente? Não pode, vovó. Deus não deixará. Olha a expressão que é importante. Deus não deixará. Primeiro, eu entendi que ela não poderia, que ela era muito importante. Precisa muito da senhora aqui no mundo. Segundo, disse que tem que pedir a todo mundo a Deus para interceder por ela. E a senhora não pode ir para o céu agora, porque Deus não deixará, não pode. É. E aí eu fiquei imaginando aqui o efeito disso numa pessoa doente, né? Como ela estava. Né? Veja bem,
Esse estava acontecendo desenrolar e já Jerônimo tinha dito a André Luiz que tinha sido a rogativa desse menino. Eu vou explicar para entender disso. A Albina recolheu nos seus braços. O que é isso, João? Disse ele, buscando sorrir. Observei André Luiz, observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Assim, aquela cena foi tão comovedora, todo mundo ali chorou naquela emoção, né? Jerônimo, mantendo firme, disse: o menino tem razão. Dona Albina não irá agora dessa vez mesmo, não. Ou seja, a prece dele, a intercessão dele foi importante. Aí, André Luiz, atendendo a curiosidade, o motivo, que curioso, que ele queria saber por que razão, afinal de contas, a prece das filhas não resolveu, da discípula não resolveu, foi daquele menino, qual razão? Então, explicações, advertindo. Jerônimo disse a ele, mas que nota você de particular em Lloyd, ou seja, a filha de Dona Isabel, que estava lá naquele local? Ele disse, eu respondi de pronto. Desde o começo eu notei que ela está esperando uma filhinha, está grávida, disse ele. Verifiquei que está no período de maternidade, está pronto para parir, está bem pertinho de parir, disse ele. Né? Aí, isso mesmo, disse Jerônimo. Muito bem. Olha a razão pela qual a prece intercessória arredondou na moratória. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. Não é para agora, não, para a mãe desencarnar, não. Não, ela tem uma impressão do futuro. Na missão dele, de Jerônimo, na missão de Dona Isabel, no trabalho da instituição. Olha só. A menina que está para nascer, para as reencarnações, é a Joãozinho, ela abençoada companheira de muitos séculos. Ou seja, aquela criança que está para nascer, que Lloyd está grávida, é companheira de Joãozinho de muitos séculos de trabalho na seara do Cristo, na seara do bem. Olha que coisa interessante. Né? Ambos, disse ele, os dois, possuem admirável passado de serviço na crosta, serviço do bem. E eles escolheram na espiritualidade uma tarefa, escolheram junto uma nova tarefa com plena consciência do dever. Sabiam que foi uma tarefa muito importante, foi combinado com as autoridades espiritualizantes desencarnadas, tinha essa missão, por isso ele estava intercedendo. Olha que interessante. Essa missão, muito importante. Foram eles associados, tanto a menina que vai nascer de Lloyd, quanto o Joãozinho, associados de Albina em várias missões, várias encarnações. E muito cedo, Ser Leão, muito cedo, eles jovens, Ser Leão, continuadores da obra evangélica de Dona Albina. Está aí a justificativa. Ou seja, como a menina vai encarnar, e Joãozinho, eles vão ser continuadores da obra evangélica, da escola, da instituição evangélica importante da igreja presbiteriana, eles tinham uma missão importante demais. E então o Joãozinho sentiu que elas desencarnando ali corria perigo essa missão. Ele vai explicar por quê. Como a missão deles é revestida de uma importância grande, vai dizer que para a coletividade imensa, está aí o objetivo. Nunca uma moratória concedida quanto a dizer com interesse só, não é Joãozinho amasse a avó, não, para a avó não morrer, não. Tem que ter um objetivo maior. Nunca é passional, pessoal. Né? Estou dizendo. Não são espíritos purificados, nenhum Deus, não, mas são espíritos valiosos, Jerônimo dizendo, com grande crédito moral para a obtenção de oportunidade mais alta, ou seja, o trabalho dele trará grandes repercussões, por isso ecoou no mundo espiritual ao pedido deles, porque eles têm crédito, jamais pediriam uma coisa que não fosse razoável, primeiro ponto, certo? Por isso a prece dele foi recebida. Quando ele dizem, apesar da condição infantil, Joãozinho é um menininho, mas é o servo encarnado, Joãozinho, pelas ricas percepções. Olha que informação interessante. Percepções de que eu tenho, que eu caracterizo fora da esfera física, ou seja, quando significa isso, quando ele se desdobra espiritualmente, pela grandeza espiritual, ele tem condições de perceber, pela presciência, ver o futuro. E ele, então, teve a informação da morte de Dona Isabel. Olha aqui. E recebeu conhecimento da morte próxima da venerável irmã. Como ele teve essa informação com antecedência da morte dela, por isso ele começou a pedir a Jesus, para que ela nos encarte, que ele sabia que ela ia morrer. Pediu aos amigos, pediu na igreja, etc, etc. E por que ele pediu? Olha lá a chave. Compreendeu de antemão, Joãozinho, que o fato, a morte de Dona Isabel, de Dona Albina, angustiosamente, ela
angustiosamente no organismo de Lloyd, ou seja, a filha de Dona Albina, que estava grávida, ia interferir na gravidez dela, ela sentiu muito isso, né? Compelindo, talvez, a claudicado trabalho gestatório e andamento. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Gente, este menino é um servidor do Cristo. Tem largas tarefas no campo do bem. Essa menininha que vai nascer também é uma menina com grandes valores. Eles combinaram na espiritualidade, com o aval da espiritualidade, vem desempenhar uma função muito importante. Que missão é essa? Continuar a obra da instituição evangélica, da evangélica, que Dona Albina toma conta. São parceiros de grandes datas, não só ela, o menino e a menina, mas também Dona Albina. São parceiros grandes. Uma missão dessa natureza não podia ser comprometida. Por quê? Lloyd, a filha de Dona Albina, muito apegada à mãe amorosa, ia sentir tanta morte dela que poderia comprometer a gravidez, poderia abortar. E se essa menina abortasse, todo aquele projeto engendrado no mundo espiritual seria comprometido. Porque a parceira de Joãozinho, desenvolvendo esse trabalho que foi estabelecido na espiritualidade, não ia estar com ele. Se ela abortasse, ele ia poder morrer. E todo aquele trabalho maior pensado na espiritualidade poderia correr risco. E a espiritualidade é amiga. Não faz nada de improviso, gente. Não. Um trabalho pode ser gestado com tanto tempo, com tanto projeto tão extraordinário como esse, e ser levado, e ser um trabalho desse de água abaixo, porque não foi um fato disso podia ser evitado, a morte de Dona Isabel. Aí é a justificativa. Jamais seria algo só, volto a dizer, para que Dona Isabel não morresse naquele momento, mas tinha uma razão maior. Era a continuidade do trabalho dela, alguém que veio com essa missão, Joãozinho e a menina. Muito bem. A carga de dor moral que Lloyd iria sentir com a morte, certamente é causa do aborto, está dizendo aqui, né? Imprimindo profundas transformações no rumo do serviço. Que serviço? De que Joãozinho é portador. Tanto Joãozinho como a menina. Aquele trabalho traçado no mundo espiritual poderia ser comprometido. E não, diria que foi comprometido. E Joãozinho não teria a parceira do trabalho. Eles eram comissões estabelecidas, né? Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios. Ele, Joãozinho, espírito elevado, com o crédito que tinha, todos os valores intercessórios, junto às esferas elevadas, esse pedido, volto a dizer, ele não pairou no amigo espiritual dele, chegou lá em cima, porque interessa da coletividade toda, né? Todos os valores intercessórios, nos instantes em que a alma lúcida dele pode operar na ausência de instrumentalidade grosseira, em desdobramento, ele foi pessoalmente ao nosso lar advogar a causa. Olha aí. Ele, em desdobramento, fora ao nosso lar. Olha, eu já vi que Dona Albina vai morrer. É importante que ela continue lá, pelo menos até que a menininha nasça, que é a minha parceira dessa tarefa, para ele continuar a tarefa deles. Dê um jeito, nos ajude. Dona Albina não pode ir agora, para evitar esse problema. Olha que coisa interessante. Né? E que esse espírito triunfou, com as súplicas insistentes dele, obtendo reduzida dilação de prazo para a desencarnação de Albina. Ou seja, triunfou porque tinha fundamento. Não era uma coisa só obediência a ela. Ponto. Segundo, a dilatação da sobrevida de Dona Albina não é por 1 ano, 2 anos, não. É até que a questão resolva. O que significa isso? Até que a criança nasça. Eu vou dizer, o organismo de Dona Albina está no final. Foi feito um remendo naquela roupa, digamos assim, e já está poída, não pode esperar muito tempo. Ela não tinha como esse organismo segurar muito tempo mais. Quando o problema for resolvido, ela desencarnará. Uma moratória nas circunstâncias pode ser muito demorada, distintamente da de André de Chico, distintamente da de Divaldo, que estava no meio da reencarnação e foi decidida lá, que tinha saúde para continuar o trabalho. É diferente, né? Sempre cometido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. Quando explicou tudo, quando tomou todas as medidas para que a Dona Albina pudesse passar mais algum tempo, quando explicou a situação e tal. A singular ocorrência de André Luiz enchia-me de entendimento, de encantamento e surpresa. Ou seja, ele, André Luiz, estava muito encantado com tudo que viu, muito enternecido com tanto amor e da operação e a importância, né? Também para nos narrar essa informação através dessa obra, que é possível, toda prece tem repercussão, diz Luiz Clarence no livro Eterno Céu. Toda. Mas só redunda, volto a dizer, em moratória
quando o objetivo nunca é particular, é em prol da coletividade. Isso é uma coisa que tem que guardar, é importante. Bom, e contemplando, disse André Luiz, sob forte emoção, significa a pequena família e santificado júbilo doméstico. Júbilo por quê? Com a felicidade imensa, porque Dona Albinha melhorou. A criança trouxe alegria, todos estavam jubilosos quando ela tinha melhorado, tomou até um caldo, etc. Eu, André Luiz, chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara de moléstia grave, prestes a desencarnar, a oração, que é filha do trabalho com amor, a oração, que é filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Olha que interessante. A oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Ou seja, o interesse, digo eu aqui, o interesse da coletividade triunfou, né? Do bem, que o bem podia acarretar a moratória. Então, houve o triunfo, porque o objetivo não era pessoal, né? Veja, meus irmãos queridos, quanta informação importante. Primeiro, quando nós vamos fazer uma prece, saber que as preces, todas, absolutamente todas, têm repercussão. Nem sempre é que a gente deseja, porque aí entra o mérito. No caso, aí, numa prece intercessória, como essa que arredondou na moratória, 2 requisitos, vou dizer. Primeiro, mérito de quem tinha. Não era alguém qualquer fazendo uma prece. Ele tinha mérito, tinha crédito. Segundo, jamais alguém com crédito deveria pedir uma coisa que não fosse descabida. Então, essa é a informação importante. Certo, meus irmãos queridos? Alguma dúvida ficou, meus amigos queridos, sobre esse assunto tão interessante? Se tiver, por gentileza, podem perguntar. Terei alegria e prazer em responder, se for possível, né? Se não, desejo a noite de muita paz, de muita luz, que Deus proteja e abençoe a todos. Ficamos aqui em orações para os nossos irmãos lá de Petrópolis, aquela tragédia que desencarnou, salvo engano, mais de 50 irmãos. Que Deus ilumine e proteja eles e a cada um de nós. Deus nos abençoe até na próxima semana, se Deus nos permitir. Grande abraço, fique com Deus.